Eu preciso estudar mais. Eu tenho que ir bem na prova. Eu não posso pegar DP. Não tá aguentando? Tranca! Eu nem tenho certeza se eu quero esse curso mesmo. E se eu trancar agora, se eu começar outro? Ninguém se importa. E se eu não conseguir um emprego? Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eles são bem melhores do que eu. Seu primo passou em um concurso e está ganhando 5 mil reais por mês. Só estuda e tá cansado? Eu trabalhava, estudava, dormia 4 horas por noite. Essa faculdade aí vai dar Já dinheiro? tá no meio do curso e não conseguiu estágio ainda. E aí, já pensou na sua pós? Você vai desistir? Muita gente melhor do que você. Melhores do que eu. Eu não consigo entender a matéria. Isso é repetir de ano. O que vai ser de mim? O que os meus pais vão falar? O que todo mundo vai pensar? Os professores apenas entram na sala e passam trabalho. Ninguém Não se se importam. O que eu vou fazer? Eu não consigo Ninguém ao meu entender. redor se importa E comigo. aí, já pensou na sua pós? Você vai desistir? Muita gente melhor do que você. Isso é repetir de ano. O que vai ser de mim? O que os meus pais vão falar? O que todo mundo vai pensar? Ninguém ao meu redor. Já tá no meio do curso e não conseguiu estágio ainda. Isso é repetir de ano. Muita gente melhor O que do os que meus pais vão você. falar? O que todo mundo vai Os pensar? professores apenas entram na sala e passam trabalho. Eles nem se importam. O que eu vou fazer? Ninguém ao Eu meu não redor consigo entender. se importa comigo. Nossa. 23 anos, libriana, teimosa, uma pessoa difícil de lidar, mas persistente. Eu acho que eu sou muito protetora com as pessoas que eu amo e com até pessoas que eu não conheço. Então, eu sempre gosto de me doar para as outras pessoas. Eu precisei muito de doação para mim, então eu tento retribuir isso de algum jeito. Essa é a Laís. Tenho 31 anos, estou namorando, né? Frequento um grupo de jovens chamado Jovens Saratos. Então, sou uma pessoa bem de Deus hoje, vivo essa caminhada. Bem responsável profissionalmente também, sou supervisor onde eu trabalho. Quando eu nasci, eu vim morar com a minha tia aos 4 meses, então eu fiquei com ela. Eu fui e voltei algumas vezes e aos 9 anos eu vim morar definitivo com ela. Então, nesse tempo, até aos 30 anos, eu não tinha uma relação com a minha mãe, né? Minha mãe era minha tia, minha família. Hoje eu moro numa casa de 11 pessoas, então fui criado por eles, né? Então o Lucas, ele foi meio frustrado porque ele não teve a relação do pai nem da mãe, né? Meu pai eu nunca tinha conhecido, fui conhecer agora. Então assim, isso foi me ocasionando tudo que, né, hoje eu vivo. Tenho 21 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Trabalhei desde os 13 como modelo. Mas eu digo que meu problema com a ansiedade foi desde criança. E a minha depressão veio no 3º ano da escola, porque eu não sabia o que eu queria ser. E a necessidade de eu saber, aos 17, o que eu queria ser, me deixou muito vulnerável a tudo. Porque eu falo, depressão é problema da nossa geração. Entendeu? Porque a gente pode ser tudo. E o fato de a gente poder ser tudo e não saber o que ser é o que deixa a gente mal. Além de medo, acho que a fase mais difícil da minha vida. É muito complicado você falar sobre coisas que você passou, que você sentiu, porque a depressão, não é só você se sentir triste, você se sentir vazio para baixo, ela tem várias vertentes. E juntando isso com o dia a dia, é um monstro de 7 cabeças. Então, eu falo que, conforme eu ia vivendo,
tinha um monstro que tinha chegado, chamado depressão, e estava me acompanhando todos os dias. Eu me escondia no meu quarto e ele estava comigo. Eu ia para fora de casa, ele continuava comigo. Eu ia trabalhar, ele estava comigo. É assim, é 24 horas por dia com isso. E ele faz com que você tenha medo, com que você se sinta inútil, com que você tenha tristeza. Então, é um abismo. Quando eu percebi que eu já não era mais eu mesma, que eu já não era uma pessoa cheia de vida, eu já não brigava mais pelas coisas que eu queria, eu comecei a estranhar. E eu percebi que eu perdi totalmente o apetite. Eu ficava, fiquei uma semana sem comer nada. Tava perdendo muito peso. Eu só queria ficar dentro de casa. Não queria mais sair, queria largar o emprego, queria largar a faculdade. Não queria ver ninguém, porque eu achava que eu não merecia ficar perto das pessoas. Então, eu me vi num momento em que eu falei, o que eu tenho? Eu perguntei pra mim mesma, o que eu tenho? Essa não sou eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu não conseguia ver qualidade, eu não conseguia me enxergar. Eu não sabia quem era aquele reflexo. Era um vazio, assim, é inexplicável. Eu não consigo explicar isso em palavras. Você perde a sua identidade. Então, eu fui pro psicólogo. O psicólogo me encaminhou pro psiquiatra. E aí, me deram o diagnóstico de que eu estava com depressão e síndrome do pânico. A depressão, para mim, é um conceito assim. É um estado de vida que a gente vive para fugir da realidade que a gente vive hoje. Que a gente tem medo de ser frustrado, tem medo da dor, tem medo de ser rejeitado. Então, a gente acha na depressão um mecanismo para isso. Então, a depressão é um estado que você vive, em que tudo está ruim ao seu redor, você não vê alegria em nada, você não vê felicidade em nada. Então, consequentemente, toda aquela doença vai se alastrando. Então, tudo em sua volta você não quer fazer nada. Então, é um desânimo, né? Acho que começa nesse desânimo e aí em volta você vê que, não tá bom sua família, não tá bom seus amigos, não tá bom seu namoro, se você namora, casamento. Então, a partir daquilo, você vai dentro de você não vendo razão. E, consequentemente, vem o pensamento do suicídio, enfim, de outros sentimentos que podem se prejudicar. Como se eu tivesse sido massacrada. Massacrada. E depois que eu entrei na faculdade, e assim, eu já entrei não tendo certeza do que eu queria fazer. Então, eu acho que isso pesa muito pra mim, pesou muito pra mim. E ao decorrer da faculdade, todas as vezes que os professores diziam, se você quiser, você pode desistir. Cara, eu já tinha aquela dúvida dentro de mim. Você falar que eu posso desistir, você não tá me ajudando. Sabe, essa semana mesmo, falta um mês para as aulas acabar, e o professor virou e falou assim, agora é o melhor momento para desistir. Mano, já não tá bom, já não tô acreditando que eu tô terminando. Você ainda falar isso pra mim, isso me faz me sentir 10 vezes pior. Mas aí eu comecei a ficar muito mal, e aí eu entrei numa empresa de auditoria na minha área. E lá eu era muito massacrada, muito cobrada. E isso foi me fazendo mal, Eu comecei a falar que eu era, incompetente, que eu era uma pessoa horrível, sendo que eu não era. E aí eu saí de lá depois que eu tive um AVC. E aí eu fui procurar tratamento, porque eu tava muito mal, muito, muito mal. Eu passei, na risca na faculdade. E aí eu resolvi procurar tratamento. Eu procurei entender um pouco mais esse tema, porque ele está tão frequente que eu procurei ler o Christian Dunker, ler pessoas de fora, como Byung-Chul Han, que tratam dessa questão. Então, algumas coisas, eu lendo essas caras e observando em sala de aula, eu pude notar, eu pude entender. Eu acho que a questão, por exemplo, do desempenho nessa sociedade, na sociedade que a gente vive hoje, ela é muito forte. Ser positivo, ser mais, ter um melhor desempenho, a cobrança é muito grande. Cobrança em todos os níveis. A faculdade é mais uma cobrança. Então, o aluno, quando ele vem para a faculdade, ele já está sendo cobrado em vários lugares, no trabalho, na família, de ter que desempenhar, de ter que ser melhor, de ter que ser mais, ter que ser mais, ter que ser mais, ter que ser mais. Aí chega na faculdade, é uma outra cobrança. Então, uma hora ele explode. Então, ele pode explodir no sentido de perceber que ele não está dando conta daquilo e se angustiar,
como ele pode explodir no sentido de ter uma atividade estourada. Então, a gente vive hoje esse infarto psíquico. Então, acho que é um conjunto de fatores, mas acho que o principal aí é a pressão por desempenho, é a pressão por ser melhor, por um modelo de desempenho que às vezes é inalcançável, porque você nunca vai conseguir atingir aquilo. Isso gera muita frustração. Eu tava muito estressada, muito nervosa. Aí um dia eu cheguei na minha casa, num sábado, e eu falei em casa que eu estava com uma dor nos meus olhos. E minha mãe falou, coisa de mãe, você está com dor nos olhos, sabe por quê? Porque você fica no celular. Eu falei, mãe, não é isso, tá? Aí quando chegou numa segunda, foi em setembro, eu falei, mãe, não é possível que seja por eletrônico, porque parece que estão arrancando os meus olhos. Parece que estão pegando essa minha cabeça e batendo no chão, porque eu estou sentindo muita dor. E aí eu fui no hospital dos olhos, de tanto minha mãe falar que era olho, e aí a moça fez todos os procedimentos, e ela falou que não tinha nada, e que eu poderia estar tendo um AVC. Tava 30 graus, e eu estava com fobia de luz, sem óculos escuros. Eu fui me, encostando nas paredes, assim, da rua. Quando eu cheguei no hospital, sentei no chão, eu falei, moça, pelo amor de Deus, não me deixa morrer. E aí, eu fui no neurologista, o neuro me atendeu, eu falei, cara, eu tô sentindo muita dor. Eu falei, eu não tô aguentando. Eu falei, por favor, não me deixa morrer, porque eu tô sozinha, eu não quero morrer sozinha. E depois disso, eu comecei a fazer tratamento para baixar a pressão. Mas era um misto de tudo. Tudo somou pra minha dor, sabe? A faculdade, o meu serviço, o meu relacionamento abusivo, tudo. Tudo foi um peso para minha dor. Eu pensei muito em parar a faculdade. E é muito difícil porque eu sempre quis muito estudar. A minha família não tinha condições de pagar boas escolas, então eu sempre estudei em escola estadual. Para fazer inglês, às vezes cortava a luz de casa para poder fazer inglês. Então, quando eu tive a possibilidade de pagar uma faculdade para mim, para fazer um curso que eu queria, para mim foi uma grande alegria. E ver que, eu não queria mais fazer parte disso chegando tão perto do final, foi muito triste. Só que eu falei assim, eu preciso enfrentar isso de algum jeito. Eu estou tendo a ajuda de um profissional, estou tendo a ajuda da minha família, dos meus amigos mais íntimos. Então, eu acho que eu consigo enfrentar. Vamos lá. Só que eu vinha para a aula e os assuntos que eram discutidos em sala de aula, então, às vezes, assunto de política, assunto de crime, atacavam o meu pânico. Então, eu passava mal dentro da sala de aula e eu saía desesperada. E pensar que eu tinha que entregar trabalho no dia seguinte, eu estava desesperada e eu tinha que ir na faculdade no dia seguinte, assim, era um círculo, era uma espiral que ia afunilando e aquilo ia sufocando e era um pensamento em cima do outro, então foi sufocante. Acho que foi um dos piores dias que aconteceu isso comigo. E eu estava tentando largar o medicamento e não estava dando certo. E eu estava muito mal com isso, porque eu não queria mais tomar remédio. E aí eu vim para a faculdade e a gente estava com muito trabalho para fazer. Era final de semestre, a gente estava com muita coisa para fazer. E quando eu cheguei na porta da faculdade, a única coisa que eu conseguia pensar é que a faculdade ela tinha 7 andares e que seria muito fácil eu ir para o último andar e me atirar lá de cima. E foi desesperador, foi muito desesperador. Eu comecei a chorar e eu não sabia para onde ir, eu não sabia para onde correr. Então, eu pedi ajuda e eu precisei voltar para casa, porque eu sabia que se eu ficasse aqui não ia dar certo. Acho que esse foi o pior dia, eu nunca senti, acho que uma agonia tão grande quanto essa. Eu lembro que
via o pessoal, eu estava voltando para casa, chorando, desesperada, e eu ouvia as pessoas comentando de aniversário de amigo, de festa de formatura, e eu não sabia se eu ia fazer festa de formatura. Eu não sabia nem se eu ia chegar no meu aniversário. Eu não sabia nem quantos dias eu tinha. Acho que o fato de você vir à faculdade e as pessoas te olharem muitas vezes como se você fosse mais um número e não como se você fosse um ser humano, isso te faz ficar pior. Já não basta o peso que eu carregava. Eu chegava na faculdade, tipo, nossa, nem sei o que você faz aqui, porque você vai repetir. Nossa, nem sei por que você veio, porque você não sabe a matéria. Então, isso foi me deixando cada vez pior, cada dia mais mal. Na verdade, assim, minha mãe, ela nega até hoje que eu tenho depressão. Isso pra ela é falta de Deus. Eu já tentei dizer que isso não tem nada a ver, mas certas coisas é dar murro e ponto de faca. Então, enfim, eu vivo com isso pra mim. E, tipo, é uma condição minha, não dos outros. Então, eu tento me reprimir quanto a isso. As pessoas da faculdade, tipo, é como se fosse um bichinho, sabe? Tipo, ai, coitadinha. Eu não preciso da dor das pessoas. Eu preciso de compreensão. Não, é na pura raiva que eu tô terminando essa faculdade mesmo, assim, de verdade. Não é por amor não, é por ódio mesmo, assim, por raiva. Eu falo que é um ranking que você tem pros seus pais, entendeu? Tipo assim, você é uma boa pessoa, se formar, não ter filhos antes dos 15, essas coisas. Essas etapas eu passei, falta só o diploma. Depois que eu entreguei o diploma, eu faço o que eu quiser. Nossa, as pessoas, elas não têm capacidade de se colocar no lugar dos outros. Mas na minha sala ai, eu sou muito melhor que você. Eu tenho um emprego muito mais foda que o seu. Eu ganho muito mais do que você. Tipo, mano, cara. Então, é uma guerra de egos muito grande. Como professor, é muito difícil a gente perceber se a gente tem um contato com a sala, tipo, com o aluno uma vez por semana. Então, às vezes é muito difícil, não dá para você notar. Você demora muito tempo para voltar para a sala e às vezes você não percebe, por exemplo, que o aluno está enfrentando um processo mais difícil. Então, às vezes você acaba sabendo por um outro aluno que vem trazer a situação, o próprio aluno que às vezes vem e se abre com você, mas eu acho que é uma ameaça, é um perigo, assim, às vezes muito invisível para a gente que trabalha com um grupo muito grande. E para mim é impressionante como esse tipo de situação, como esse tipo de sofrimento, né, hoje em dia ele é muito comum. Eu dou aula há 15 anos, então era algo que não fazia parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Acontecia de uma maneira muito isolada de a gente perceber ou de a gente saber que você tinha algum aluno deprimido em sala de aula. De um tempo para cá, isso virou algo muito comum, algo muito sério, algo muito mais perturbador, assim. Então, dentro de uma sala de aula, você tem vários alunos por algum processo de depressão, de ansiedade, algum problema emocional. Para mim, foi uma tortura e um alívio ao mesmo tempo. Tortura porque isso potencializava muito a minha ansiedade. E alívio porque eu mantinha a minha cabeça ocupada. Eu precisava manter a minha cabeça ocupada com alguma coisa. Então eu sabia que eu ia ter apoio das minhas amigas, eu sabia que eu ia ter que fazer alguma coisa, pensar em algum trabalho, planejar alguma coisa. Então, era um refúgio. Mas pensar que eu tinha que vir para cá, enfrentar algumas coisas, ouvir os professores falarem de alguns assuntos, que óbvio não era culpa deles, era um gatilho meu. Mas eu sabia que ia machucar. Eu ia vir para me refugiar, mas eu ia sair machucada. Só que era a melhor opção que eu tinha no momento. Eu tinha medo de sentir medo, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de sentir vazio. E é muito contraditório você falar que você não sente nada e ao mesmo tempo você sente todas essas sensações. Que você sua frio, seu coração acelera, mas é real isso. É uma depressão. Uma depressão, ela abre porta para muitas outras coisas. Medo da morte. Nossa, quando eu começo a ficar, tipo, muito mal, eu começo a achar que eu vou morrer. E eu tenho muito medo de morrer. Tipo, eu não quero morrer. Eu lembro que eu tinha 4 anos, assim, festas de final de ano, eu chorava. Tipo, meu pai não entendia porque eu tava chorando. E chorava. E aí eu só queria tentar dormir, porque eu achava que se eu dormisse, tipo, eu não ia morrer. E eu tinha muito medo de morrer. No carro eu acho que se eu fosse olhar, tá relacionado à depressão e à frustração. Então, foi com relação a uma pessoa, então aquilo me desanimou. Essa foi a vez que mais me assustou. Na segunda vez, eu entrei em transe. Então, eu realmente parei
Eu estava na Raposo Tavares, então tentei ir na mureta, não fiz, graças a Deus. E aí, no meio do caminho para minha casa, na Consolação, eu parei o carro. Eu entrei em choque com aquilo. Porque aí você olha o que você talvez iria fazer. E a consequência daquilo. Porque você ou você ia morrer ou você ia ficar tetraplégico. Então, sua vida ia se acabar de qualquer forma. Então, acho que é uma sensação horrível. Então, é a sensação de não querer nada. Aí, fui contar para minha família, eu já falei, eu tentei me matar. Tipo, foi uma coisa... Não tive nem a docilidade de contar para eles, porque eu também estava em choque. Depois dali, eu fui no psicólogo de novo, só que eu tive que levar pessoas da minha casa. Então, aquilo me incomodou muito. Talvez foi ali um start para realmente olhar mais ainda a fundo a doença e querer sair dela. Eu senti o pânico de, tipo, pensar que depois que passou, né? Quando eu já tinha saído da Raposo Tavares, eu olhei para mim e falei, mas, gente, ó. Então aquilo foi um choque. Eu encostei o carro, eu achei que eu não ia chegar em casa. Porque aí eu já entrei em pânico mesmo, de não querer dirigir. Aí eu fui pedindo muito para Deus que me guiasse em casa. Então eu fui aos poucos, tanto que eu ia muito devagar o carro, porque aí eu entrei em choque mesmo. Tanto que eu fiquei, acho que um mês e meio sem pôr a mão em nenhum carro. A recuperação, ela demorou. Foi uma recuperação demorada, foi um processo longo. Então, eram coisas que eu tinha que fazer diariamente para tentar sair daquilo. Porque eu queria sair daquilo, eu não queria mais ter. É óbvio que ninguém quer sofrer, mas você tem que tomar essa decisão. Porque ou você cede e deixa isso te consumir, ou você enfrenta e segue em frente. E a primeira vez que eu lembro de falar assim, nossa, eu tô me sentindo bem, foi quando meu irmão me chamou para tomar sorvete e eu falei assim, eu olhei no espelho e eu falei, eu quero passar um batom. E aí ele percebeu, ele falou, nossa, você passou um batom. Eu falei, eu passei. Aí ele falou, nossa, você tá bonita. Eu falei, obrigada. E, tipo, eu já tava muito magra. E ele falou que eu tava bonita. E o elogio dele, tipo, por mais simples que fosse, me fez sorrir. Foi quando eu comecei a me sentir bem no meu próprio corpo. Então, depois disso, parece que quebrou um muro que tinha em torno de mim e me fez falar, tipo, agora você tá livre, você pode ir. E eu trabalho especificamente com crianças doentes, eu trabalho no hospital. E ver uma criança pequena que tem problemas 10 vezes maiores que o meu, enfrentar tudo aquilo sorrindo, correndo, mesmo com sonda, mesmo carequinha, aquilo me deu uma outra visão. Eu falei, tipo, nossa, eu achando que é difícil, a luta que eu tô travando, e ela tá me ensinando que eu consigo travar essa batalha. Quando eu aceitava muito mais, né, aquilo que estava acontecendo, e, consequentemente, eu conseguia lidar mais com a frustração ou com uma situação. Então, eu conseguia já parar para olhar. Aconteceu alguma coisa? Né, eu já não pensava em morte, eu não pensava, tipo, eu não quero mais ver, não quero isso. Então, esse foi o primeiro estado que eu percebi que eu estava melhor. Eu não pensava mais em tirar a vida, enfim. Acho que quando você continua pensando nessa forma, ainda você está na doença. Quando você já pensa menos, você já começa a olhar para aquela situação de uma outra forma, enfrentar de verdade. Então, acho que foi onde eu comecei a entender. Tristeza não quer dizer que você é depressivo. E às vezes as pessoas assimilam isso. Quando você está triste, você está com a doença. Não. Você primeiro tem que dar... Eu já aprendi uma coisa. Dê nome aos sentimentos. Qualquer tipo de sentimento. Raiva, mágoa, ódio, qualquer palavra. Amor, felicidade, tudo dê nome. Então, a partir do momento que você dá um nome, você sabe distinguir quando tem. A doença, sim, ela traz a tristeza, ela traz o desânimo, traz toda a não razão de viver. Mas se você sabe dar nome, hoje estou triste porque eu briguei com a minha namorada, um exemplo. Pronto, é uma tristeza daquele dia. Então, como eu posso fazer para lidar com ela? Sei lidar, morreu o assunto. Então, hoje eu sei separar isso, sei o que é uma coisa da outra. Então, acho que talvez é uma coisa que por isso que eu lido muito melhor hoje. Eu ainda tomo medicamento. Eu tentei largar 2 vezes, mas não deu certo. Então, o psiquiatra achou melhor eu continuar até o final do ano, principalmente para passar pela fase de TCC, que é uma fase muito exaustiva, até porque eu estudo e trabalho. Passo agora com ele uma vez por mês, mais para checar se está tudo bem, se precisar aumentar a dose. Em janeiro eu vou começar a diminuir os remédios para ver se eu consigo largar de vez. A minha última crise foi em março. Sim, eu estou contando. Foi, acho que, uma das crises mais fortes que teve, mas eu nunca fiquei um período tão longo
sem crise. Às vezes eu tenho um pouco de ansiedade, então eu começo a sentir as minhas mãos formigando, o meu coração acelerando, e eu sei que é uma crise que está vindo. É o que geralmente as pessoas chamam de aura, que é quando você sabe que vai acontecer, que vai te dar uma crise. Então, eu sei controlar, então eu já começo a respirar, eu mudo o pensamento, às vezes eu saio de um lugar e vou para o outro. Então, eu aprendi a controlar isso. Eu acho que eu ainda não estou curada, justamente porque, às vezes, eu tenho essas quedas, né? Eu tenho dias que não são bons. Mas eu consegui lidar. Eu tinha parado a terapia há um tempo, porque eu achava que eu já estava tudo bem, maravilhoso. E aí eu voltei para a terapia, e eu percebi o quanto eu precisava. Então, assim, quando eu estava naquela situação, eu chegava no trabalho desanimado, fechado. Quando eu estou numa crise, ou quando pode chegar nela, eu sempre estou fechado. As pessoas conseguem... Quem me conhece sabe quando eu não estou bem. Então, olha nos meus olhos e já percebe. Então, é onde eu paro. Sabe, acho que no fundo, a gente só quer ser entendido. No fundo, a gente só quer ser compreendido. O que você menos precisa é de um amor que não te compreenda. Porque muitas pessoas são felizes e alegres e, por trás elas são depressivas. Eu acho que a melhor forma de do aluno lidar com isso é dividindo isso com os outros alunos e com os professores na medida do possível. Ou seja, se essa pessoa que está com essa dificuldade de encarar esse desafio, entre outros que ela tem na vida dela, se ela se abre com um amigo, se ela se abre com um professor, eu acho que tanto amigos quanto professores podem ajudar ela a resolver o problema, orientar ela, de certa forma, de procurar um apoio terapêutico. É a solução da fraternidade mesmo, sabe? Da união, sabe? Do ouvido, sabe? A gente está junto, a gente não está sozinho nessa. Pedir ajuda. Com certeza pedir ajuda. Eu acho que se eu não tivesse pedido ajuda, eu não teria durado 2 meses. Eu vejo que hoje tem muita gente que passa por isso e não pede ajuda por medo ou por vergonha, como eu também tive. E quando vem, às vezes, falar comigo de canto, falando, nossa, eu também tenho isso, eu queria saber como que você passou por isso, eu falo, pede ajuda, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, conta pra alguém. Porque se você enfrentar sozinho, você perde essa batalha. Reconhecer que você tem aquilo e buscar. Não ter medo de enfrentar. Né? Não adianta, se você tem, não adianta você chegar numa faculdade e fingir que está tudo bem, porque não tá. Hoje eu digo que eu estou curado, mas eu faço terapia, eu sempre sou vigilante. Então, hoje eu já não tenho crise, mas eu sei quando eu tenho que parar. Acho que uma coisa importante para as pessoas olharem quando estão com depressão é saber o seu limite. Não desista. É só mais um dia difícil. Quantos dias difíceis você já passou e você já falou, cara, não vou conseguir? Passou. Você superou. De alguma forma você cresceu com aquilo. Então não desista. Vai passar. Sempre passa. Sempre tem uma saída. Esteja alguém que seja seu porto seguro. Esteja alguém para você falar. Nem que você escreva numa folha, rasgue e jogue fora. Não guarda. Porque depressão mata.